Olá, meu nome é Thiago e nesse vídeo eu vou estar falando sobre o padrão de projeto Decorator. Eu utilizei este livro que eu estou mostrando a capa para vocês aí na tela como base para estar fazendo um vídeo deste padrão e vamos lá. Bom, o padrão Decorator, qual é a intenção do Decorator? A intenção do Decorator é a seguinte: agregar responsabilidades adicionais a um objeto. O Decorator fornece uma alternativa flexível ao uso de subclasses para extensão de funcionalidades. O que seria? É basicamente isso. Você tem aí o seu objeto e através desse padrão Decorator, você agrega funcionalidades de outros objetos a ele. Ou seja, dinamicamente, que é a grande vantagem do Decorator, é você trabalhar dinamicamente, você pode agregar um método e tanto retirar ele de forma dinâmica a este componente, certo? Vou estar mostrando aqui para vocês o diagrama aqui, ou seja, a estrutura básica do Decorator. Ele vai ter essa estrutura aqui seguinte. Nós vamos ter aí uma classe componente abstrata aí, que para que serve essa classe aí? Uma das condições para se aplicar o Decorator é que tanto o decorador quanto o componente devem herdar da mesma classe para haver conformidade. Eu vou estar explicando então o que é um componente e o que é o Decorator. O Decorator ele funciona como se fosse aí uma pele em si que você coloca por cima do objeto, ou seja, você decora aí o seu componente. Nós vamos ter aí um objeto componente e vamos ter objetos decoradores que eu vou estar adicionando. Esses decoradores vão ter funcionalidades que eu vou estar adicionando aí ao meu componente. Como vocês podem ver aqui, eu vou ter abaixo de componente, eu vou ter a classe Decorator, que é a nossa classe aí, decoradora, e abaixo dessa classe Decorator, nós vamos ter aí o Concrete Decorator A e o Concrete Decorator B, que vão ser aí em si as classes que têm funcionalidade de decoração em si. E aqui o Concrete Componente, certo? Eu vou estar mostrando para vocês aqui mais ou menos como é que ficaria em questão de código. Como mostra o nosso diagrama, nós temos aí uma classe componente aí abstrata, certo? Ela basicamente serve para se ter a conformidade aí do decorador dos componentes. Nós vamos ter aí a classe decorador, que vai estender de componente, certo? E vamos ter a classe componente concreto, que seria o nosso componente em si, que nós vamos estar gerando aí objetos desse componente, certo? Continuando, na nossa classe aqui, Decorator, como mostra aqui para a gente aqui no diagrama, essa classe aqui ela agrega, ela possui aqui, ó, tá vendo? Um componente dentro dela. Por que que ela vai ter esse componente do Decorator? Vou estar mostrando aqui para vocês, ó. Eu tenho um componente aqui, eu vou criar aqui o construtor dela, tá vendo? Decorador, no caso a minha classe aqui, e eu vou estar setando o meu decorador nela. E eu vou ter, no caso aí, se a operação que esse decorador executa. Eu vou setar um componente dentro do meu decorador e dentro do meu decorador eu vou ter, eu vou chamar essa operação aí. Por isso que temos que ter aí a questão da conformidade que existe no componente aí, no caso, entre o decorador e o componente. Ou seja, eu vou estar chamando dentro do meu decorador o meu método, a minha operação do meu componente concreto aqui, ó, tá vendo? Eu vou chamar esta operação aqui dentro do decorador. Aí nós vamos ter aí a partir daí o decorador concreto A e o decorador concreto B. No decorador concreto que nós vamos implementar aí em si, ou
seja, a questão de decoração. Nós vamos ter aqui o construtor setando super, ou seja, eu vou passar um componente para o meu decorador e ele vai estar setando aí, ele vai um super aqui, ou seja, ele vai estar passando lá o decorador aqui, o componente que eu estiver passando pelo super. E na operação, vou fazer o que? Além de eu chamar a operação desse objeto componente, eu vou executar a operação do meu decorador, do meu decorador concreto em si aqui. Ou seja, eu executo a operação do componente e executo a operação do decorador, certo? Ou seja, eu vou ter a operação do meu objeto, decorador concreto A, e eu vou ter a operação do meu objeto componente. Ou seja, eu posso setar dinamicamente aqui objetos diferentes, ou seja, componentes diferentes, com operações implementadas de formas diferentes, ou seja, eu dinamicamente eu coloco aí esse objeto com uma operação diferente e retiro, e eu executo essa operação, ou seja, eu tenho a facilidade aí de estar executando operações diferentes, distintas, ou seja, métodos diferentes, eu aloco e tiro métodos diferentes aí no decorador aí, de forma dinâmica, ou seja, em tempo de execução. Bom, falando esse exemplo aqui, que é o exemplo básico aqui do Decorator passa para a gente, ele é meio complexo, difícil de a gente até visualizar. Mas o livro também nos passa o que seria a motivação dele. Um exemplo mais prático que nós temos aqui. Ele fala para a gente aí a seguinte situação. Nós vamos ter aí um text view, ou seja, uma área de texto aí, ou seja, nós vamos ter uma classe área de texto. E nessa classe área de texto, nós vamos querer setar outras funcionalidades, como desenhar a borda de decoração ou, por exemplo, setar o scroll em si, que são as barras de rolagem. Mas como ficaria o diagrama nessa situação aqui? Bom, nós temos aqui nossa classe abstrata componente mantém. O nosso componente em si vai ser o test view, porque o que seria o componente em si? O componente nada mais é do que um objeto que dentro dele não tem a funcionalidade de decoração, ou seja, dentro dele não vai existir a possibilidade de eu jogar outro objeto. Já o decorador, o objeto decorador e a classe decorator, de decoração, dentro dela eu consigo aí jogar outro objeto e executar a funcionalidade desse objeto. Mas por que é dessa forma? Bom, temos aqui esse pequeno diagrama aqui que nos mostra aqui, como vocês podem ver, nós vamos ter lá a nossa classe Border Decorator, certo? E o que vamos ter dentro dela? Vamos ter um componente. Dentro desse componente, eu vou jogar o objeto Scroll Decorator, que também é um objeto decorador. E dentro desse Scroll Decorator, eu vou jogar o Text View, que é o eixo, o objeto final aí dessa sequência aí de objetos, ou seja, um objeto se encaixa dentro do outro. E o Text View aí é o último objeto a se encaixar, ou seja, é como se fosse literalmente uma pele. Se a gente fosse citar o corpo humano aqui, o Border Decorator seria aí a pele em si, o Scroll Decorator seria os músculos e o Text View seria os ossos em si. Então a parte mais interna é o componente, que é o último aí, porque ele possibilita essa junção aí de várias camadas formando um único objeto aí. Essa que é a grande vantagem de você estar utilizando aí o Decorator, esse padrão Decorator. Ele permite aí você criar um objeto novo composto por vários objetos em si.
Bom, visualizando aqui o diagrama, ou seja, como eu falei, o teste view aí, que é a parte final, a parte mais interna aí, vai ser sempre um componente, e os objetos decoradores, aqui temos o Scroll Decorator e o Border Decorator, que são as partes externas, ou seja, como assim parte externa? Sempre dentro dele vai ter que existir um componente, que é uma parte interna, ou seja, ele vai se encaixar em cima de um objeto, certo? Bom, vamos mudar aqui a nossa implementação aqui, que eu fiz aqui inicialmente, para ficar mais fácil para a gente estar visualizando essa situação. Eu vou colocar aqui, vou estar mudando o nosso classe abstrata aqui, componente. Vou mudar o nome dela, vou renomear aqui para Visual Componente, para ficar igual tal no diagrama. Visual Componente, certo? Que é nada mais do que uma classe aqui para criar essa conformidade entre o componente e o decorador, porque se não houver conformidade entre os dois, ou seja, o método de operação for diferente aí, como é que eu vou estar jogando aí, decorando em si, é, decorando em si aí o objeto? Seria mais ou menos se a gente pensasse o seguinte: não tem como eu colocar aí a pele de um humano num corpo de um cachorro, certo? No esqueleto de um cachorro. Não vai encaixar, não vai haver conformidade entre os objetos. Bom, continuando aqui. Nosso componente concreto em si, componente concreto, vai ser o nosso test view. Certo? Eu vou mudar aqui a operação aqui para desenhar. Vai ser o método desenhar. Certo? Vou colocar aqui um system aqui. .out.ln e vou dizer que eu desenhei um teste view. A área de texto foi desenhada, certo? Bom, continuando. A classe aí decorador eu não vou estar mudando, certo? E temos aqui a classe decorador concreto A e a classe decorador concreto B, certo? Vou estar mudando, renomeando elas aqui. O nome do nosso diagrama aqui é Scroll Decorator. E Border Decorator. Certo? Aqui, então, o Border Decorator e o Scroll Decorator. Eu vou estar alterando aqui também nosso método comum aí, que está como operação ainda. Deixa eu colocar aqui lá desde o componente. Só componente. Vocês podem estar colocando aqui
esse método aqui como abstrato, e aí vocês vão estar forçando aí as classes abaixo a implementar ele. Não tem aí certa conformidade aí. Vocês são obrigados a sobrescrever esse método aí nas classes abaixo, certo? Ele já pede para fazer aqui, né? Desenhar. Certo? E aqui também, né? Dentro do Scroll Decorator. Ó, está desenhando também. Errado aqui, mas agora deu certo. Aí dentro do Scroll Decorator, certo? Ele vai chamar aí, no caso, inicialmente o método desenhar do componente, e ele vai chamar também o método dele, né, em si. Ou seja, ele desenha aí por exemplo, se eu encaixei aí o scroll no, quer dizer, joguei um teste view aí, objeto teste view, dentro de um scroll decorator, ele vai fazer o que? Ele vai desenhar primeiro o teste view e depois vai executar o seu método de desenhar aí, ou seja, vai desenhar o scroll por cima do teste view, certo? Então nós vamos ter também aí o método dele, que é o método desenhar, no caso que é o nome desenhar scroll. Vou colocar aqui um system também nele. Um scroll foi desenhado, certo? Deixa eu mudar aqui também o método aqui, né? Certo? Então, nada mais nada menos ele, que ele vai fazer aqui, ele vai executar o método do componente, ou seja, ele vai desenhar o componente. No caso aí nós temos só um teste view que pode ser utilizado. Poderia haver outros tipos de componente diferente aí além do teste view, certo? Que poderiam estar sendo desenhados. Ou seja, ele desenha o teste view e depois ele vai desenhar aí, vai chamar o método desenhar scroll, que é o método da minha classe, e vai desenhar o scroll em si, correto? Vou fazer a mesma coisa aqui no border decorator, certo? Vou inserir o construtor dele. Opa, faltou dar extend aqui, né? Extend decorador. Vamos ter aqui também o método desenhar, e aqui nós vamos ter o método do borda, né? Desenhar border. Borda foi desenhada no método meu aí, o método da minha classe, desenhar uma borda, ou seja, eu adiciono um componente, certo? Podendo ser aí o teste envio aí, lembrando também, e um componente também pode ser outro decorator, certo? Ou seja, eu posso encaixar um scroll dentro da borda
e dentro do scroll eu encaixar o test view, ou seja, o último objeto final, ou seja, a última ponta sempre tem que ser aí, a estrutura mais interna tem que ser um componente em si, porque toda vez que eu chamar, for adicionando aqui um decorador, o decorador sempre pede um componente dentro dele, ou seja, para você construir um decorador você tem que passar um objeto para ele, aí, tanto seja componente ou seja decorador, certo? Bom, eu vou aqui na minha classe main aqui, minha classe principal aqui. O que eu vou fazer aqui? Vou fazer o seguinte: vou criar aqui um novo componente novo. Certo? Ah, não, coloquei visual componente ali. Não é mais só componente. Visual componente. Certo? Vai ser um teste view. Opa, tá errado aqui. Assim, teste view. Componente. Certo. Adicionar um overlay aqui, né? Vamos lá então. Faz muita diferença eu mudar isso aqui, né? Mas vou trabalhar dessa forma. Vamos ter um objeto do tipo visual, um objeto visual componente do tipo testing view, certo? Esse vai ser o nosso componente. O componente foi criado, certo? Com o componente criado, eu vou criar aqui também um objeto do tipo decorador, certo? Vou criar aqui, por exemplo, uma borda. Borda. Posso deixar só como decorador, né? Borda. Aqui eu vou dar um new. Borda. Decorei. E nessa minha borda eu vou estar passando aqui, o meu testing view, certo? Eu passo aqui testing view, ou seja, eu estou encaixando aqui dentro do meu border, da minha borda, o componente em testing view. A partir aí desse momento, eu só peço aí para desenhar aí em si a borda, ponto, desenhar, certo? E o que vai acontecer aqui no meu código quando eu executar? Ele vai chamar primeiro ali o método do componente em si, ou seja, primeiro ele vai desenhar um teste em view, certo? E depois ele vai desenhar a minha borda, que é primeiro ele desenha a estrutura interna, mais interna, para
mais externa, certo? Então é basicamente desta forma que funciona aí o decorator, ou seja, de forma dinâmica, ou seja, eu posso trocar aqui isso aqui dinamicamente. Em tempo de execução eu posso retirar eu posso setar qualquer objeto aqui em si, ou trocar em si, certo? O componente de desenho, ou seja, eu posso tirar aí uma borda e colocar um scroll, certo? De forma dinâmica. Então é bem simples aí o decorator aí, como mostra aí o diagrama em si, a sua implementação. Bom, aplicabilidade do decorator. Ele acrescenta responsabilidades a objetos de forma dinâmica e transparente. Foi aquilo que eu estive mostrando para vocês aí. Ou seja, você pode aí acrescentar aí responsabilidades de outros objetos em si, ou seja, que é a questão do método de outro objeto. Para responsabilidades que podem ser removidas, ou seja, você pode retirar aí em si, por exemplo, você tem um teste envio e você pode retirar a borda dele, você pode retirar a funcionalidade, o método desenhar aí de dentro aí do teste envio aí. E quando a extensão através de subclasses não é prática, ou seja, tudo isso aqui que nós fizemos aqui, essa questão aí de decoração, pode ser feito aí através da herança em si, ou seja, você teria aí a borda decorator teste envio aí, fazendo questão aí da herança, certo? Só que através da herança gera muitas subclasses aí, você cria uma hierarquia muito grande, principalmente quando você tem aí essa questão aí de componentes simples, que você tem uma quantidade excessiva de componentes de decoração que você quer estar agregando aí. Você tem uma gama grande de objetos. Então é muito mais fácil você estar usando aí o padrão decorator do que você fazer aí toda uma hierarquia aí de subclasses aí para resolver este problema, certo? As consequências de você estar utilizando aí o decorator. Nós vamos ter aí maior flexibilidade do que a herança estática, que é basicamente o que eu tinha falado antes aí, ou seja, você pode estar fazendo com uma herança, só que com herança você vai ter aí uma coisa aí estática em si, certo? Do que com o decorator. O decorator você tem a facilidade de você estar trocando aí os decoradores aí, trocando os componentes e os decoradores. Você, toda vez que você troca, você cria um objeto totalmente novo. Ou seja, você tem várias como é que eu posso estar dizendo aqui? Interligar de diversas formas diferentes aí. Você pode fazer várias ligações, um decorator diferente com outro decorator diferente dentro dele, com outro componente. E você faz toda essa questão aí de setar um dentro do outro de forma dinâmica, o que não seria possível com herança, que seria aquela coisa estática, seria simplesmente aquele objeto. Você teria ali um objeto teste envio com borda, certo? E é aquilo. Você não pode fazer essa troca aí dinâmica e criar novos objetos em tempo de execução aí. Você não pode aí fazer essa questão aí. Outra questão aqui o decorador e seu componente não são idênticos, que é a questão da forma de como o decorator trabalha, ou seja, pelo fato de você estar trabalhando em tempo de execução e estar jogando aí vários objetos um dentro do outro, ou seja, você tem um decorador 1, joga outro decorador dentro dele, e assim até chegar no componente, você não consegue identificar um componente em si, identificar este componente. Por quê? Porque toda vez que você faz essa série de interligações, você cria um novo objeto, ou seja, um objeto com várias interligações dentro dele, ou seja, que seria aqui, por exemplo, eu tenho um objeto aí, borda teste view, que nada mais é um objeto decorador borda com um teste view dentro dele. Ou eu posso ter um objeto aí, scroll border teste view, que é o objeto scroll com o objeto
borda dentro dele, o objeto Tente View dentro dele. Ou seja, são objetos diferentes, eles não são idênticos. Então você não consegue ter uma identificação aí desse objeto dentro dele, certo? E outra consequência é a grande quantidade de pequenos objetos, ou seja, quando você trabalha com o Decorate, você tem essa grande quantidade aí de objetos pequenos, decoradores, objetos simples, tanto decoradores quanto componentes, que são objetos simples. E você monta objetos complexos a partir da interligação deles. A implementação aí do Decorate. Bom, são algumas coisas que nós temos que prestar atenção quando formos implementar o Decorate. Uma delas é a conformidade da interface, que é a questão que eu falei aqui para vocês, do Visual Component, que é aquela classe abstrata mais acima do Decorate, do decorador e do componente. Que tem que existir essa classe para criar a conformidade entre o componente e o decorador, certo? É aquela questão que eu falei, você não pode colocar o corpo de um homem numa estrutura de um cachorro. São objetos que não têm conformidade, certo? Tem que haver conformidade entre os objetos. Manter leve as classes componentes, ou seja, como nós temos essa hierarquia aqui que cria essa conformidade, nós não podemos criar aqui uma complexidade aqui, criar vários atributos, trabalhar da forma que a gente trabalha aí na herança mesmo, você criar aí uma classe abstrata muito pesada, com métodos de componentes pesados, porque, ou seja, os decoradores podem acabar pagando o preço do componente em si, de um componente complexo aí, tendo vários atributos, um construtor mais complexo do componente, ou seja, o decorador paga por essa hierarquia aí, ou seja, tem que ser uma hierarquia simples, não pode ter uma classe abstrata aqui, componente pesada. E temos aqui mudar o exterior de um objeto versus mudar seu interior, que seria basicamente uma solução para esse problema, em si de termos aí a hierarquia não poder ser sobrecarregada. Nós temos aí um outro padrão chamado Strategy, que ele trabalha de forma inversa do Decorator. Por exemplo, no Decorator, a gente parte do decorador para o componente em si. Ou seja, é aquela questão. Primeiro vem a pele, dentro da pele vem a estrutura muscular e dentro da estrutura muscular vem a estrutura óssea, certo? Você vai ter primeiro o objeto pele em si. Já no Strategy, você trabalha de forma diferente. Você trabalha do componente e estende do componente uma nova classe. Então você não tem esse problema aí do componente ser pesado, certo? Você vai ter aí o componente, ou seja, o componente conhece aí os seus decoradores em si. Só que no caso seriam suas estratégias. Então, mais à frente aí, quem quiser aí pode buscar aí sobre aí estratégia, tem um livro aí que eu apresentei para vocês, mas é uma boa solução aí que resolve esse problema, certo?